Saudações a todos, eu sou Caim Wolf e já estamos aqui com mais de uma década do Detetive do Improvável, trazendo para vocês de forma séria os mistérios da humanidade. Hoje nós vamos questionar se realmente a ufologia não teria provas físicas. É o primeiro de alguns vídeos que vamos trazer com esse aspecto. Você acha que sabe de alguma coisa que poderia realmente provar que já fomos visitados e que os grandes casos da ufologia são realmente testemunha da verdade? Vamos ver hoje. Pois é, pessoal, então hoje nós vamos trazer para vocês esse vídeo aula, né? Porque na verdade estamos já formando um curso de ufologia gratuito para quem está acompanhando o canal. A ideia é mais ou menos essa. E hoje nós trouxemos aqui esse tema: OVNIs que deixam marcas, a evidência física ignorada. Vamos debater juntos e trazer alguns exemplos, alguns casos, para que nós vejamos argumentos a favor e ao contrário, claro. Então, desafiando o argumento da falta de provas tangíveis com evidências encontradas em locais de pouso ao redor do mundo é o foco da nossa conversa de hoje. Nós sabemos que temos vários outros argumentos de provas físicas, mas no vídeo de hoje vamos dar um destaque a respeito de locais de pouso, que nos casos mais comuns e mais documentados, muitas vezes são registrados até através de fotos. Então vamos continuar a jornada, considerando o argumento cético. Onde estariam então essas provas da ufologia, né? A ciência, para poder ser considerada realmente ciência, teria que ser reproduzida, teria que ser analisada, evidenciada, com vários testes, contrapontos, opiniões científicas ao redor do mundo. Então, o grande argumento cético é mais ou menos essa grande questão da falta de provas, né? Um dos argumentos mais fortes dos céticos é justamente essa suposta ausência de evidências físicas, né, e tangíveis da existência dos UFOs. Não há nada que possamos tocar ou analisar, é que os críticos da ufologia falam. Se fossem reais, deixariam vestígios concretos. Será que é bem assim? Isso me faz lembrar aquela frase do clérigo, né, do padre que viu, acho que foi um bispo, que o Galileu convidou, inclusive, eu falei essa frase a um dos nossos colegas aí do Detetive lá no Instagram, que num dos episódios, antes de ser preso, Galileu tentou mostrar suas evidências a respeito dos planetas e convidou um bispo para ver através de sua luneta. E o bispo, ao olhar, retrucou dizendo que, embora estivesse vendo, não podia acreditar. Então, vamos ver também as perguntas que os céticos não respondem, né? Nós sabemos que essas perguntas existem. Diante de tantas evidências físicas que já foram coletadas, né? Metais com purezas que não existem no nosso planeta, nem poderia ter sido feito pela própria natureza. Os chips que foram retirados das pessoas supostamente abduzidas e tantas outras evidências, né, como a que nós vamos ver aqui no solo. Então, entre as perguntas que os céticos não respondem, estaria o primeiro, o problema com as explicações naturais. Os céticos têm, por obrigação, ignorar as testemunhas. Tudo bem que em alguns países a testemunha não tem tanto valor assim, a testemunha visual do ocorrido. Nos Estados Unidos vocês veem que muitos casos são passados pelo polígrafo, né, o detector de mentiras. Vocês também veem que muitas vezes a opinião de um determinado profissional de valor conta bastante, mas em outras sociedades isso não é dessa forma, né? O direito brasileiro, por exemplo, chama a testemunha ocular de a prostituta das provas, porque ela tem muita contaminação com a opinião, com a emotividade latina, com a cultura da nossa sociedade.
Então não chegam a ser ignoradas. Acho que para ignorar realmente as testemunhas, como a ufologia como ocorre na ufologia pelos céticos, acho que só nesse departamento mesmo. Então, como explicar os OVNIs avistados assintosamente sobre a localidade antes e durante esses eventos? Um grande número de pessoas vendo, registrando. Hoje, um bom ufólogo não se contenta com um único vídeo, de um único ângulo, de algo que está no céu, porque tem muita gente com celulares, né? Então é esperado que se algo anormal, chamativo esteja no céu de uma determinada região, mesmo que seja na zona rural, muitas pessoas ou algumas pessoas em localidades diferentes filmem o mesmo evento de vários ângulos. Então, mas mesmo assim continua sendo ignorado. A outra é a coincidência global. Muito antes da ufologia virar esse fenômeno e até o Grayzinho lá, cabeçudo, entrar como uma imagem da mídia mundial, né, que hoje está em todos os locais, um ETzinho daquele, já se falava até na mesma nave sendo vista a quilômetros de distância, ou em outros países, ou em outros eventos, a se fazer relação de um determinado caso que teve o mesmo tipo de OVNI, né, observado do chão. Por exemplo, você vê uma nave nos Estados Unidos e outra nos arrozais de Fukuoka, no Japão, como a gente já conseguiu registrar. O questionamento mais retórico é justamente o que eles dizem que pode ser. Então, matérias orgânicas que voam, será que é qualquer coisa, né? Sempre um balão meteorológico ou até uma coisa natural. Vejam essas aí que eu separei para vocês, veios de carvão subterrâneos que ficam igualmente alados, levados pelo vento, flutuando, a ponto de emitir luminosidade, né, porque ainda tem incandescência na brasa, e realizar essas estonteantes manobras no céu. Bom, então tem que ser veios de carvão muito grandes, né? Ao mesmo tempo que são imensos, tem que ser leves para poder combinar com essa explicação cética. Mas essa é uma das barbaridades aí que a gente sempre está vendo. Então vamos à realidade das provas, além do confisco. Pois é, ainda tem esse porém, que é passado pela marginal ufologia, né? As provas, elas existem, mas muitas vezes, quando são encontradas, são confiscadas. Elas precisam ser encontradas, mas para permanecer nas mãos de um leigo, ela é submetida a um grande programa de descrença, né, de ridicularização. Se alguém diz que tem um pedaço de um disco voador, vai ser ridicularizado. Ou você acha que se você pegasse uma luva de um extraterrestre durante uma abdução, você não seria ridicularizado? Então, o ponto 1 desse tópico seria justamente as evidências confiscadas. O reconhecimento de que muitas provas, como fragmentos de destroços, como do disco voador de Ubatuba, por exemplo, que estourou lá nas praias de São Paulo, essas provas foram obtidas em locais de acidentes e foram comprovadamente confiscadas por militares e governos de grandes potências. Isso é um fenômeno mundial. O próprio ET de Varginha, o que se fala do caso é que ele foi, inclusive, transladado, né, para os Estados Unidos, como se houvesse um certo programa de colaboração que tornasse aquele país, os Estados Unidos, como uma central de avaliação avançada de quando se tem uma queda de um disco com apreensão de corpos alienígenas, para ser levada para esse local específico, né, onde teria essa capacidade, essa experiência já para lidar com essas coisas e desaparecer com elas. A grande implicação disso é justamente a ausência pública. A ausência pública não significa inexistência. Embora as provas sempre desapareçam ao longo da história dos 70 anos da ufologia, isso não significa que elas não existiram, que não foram fotografadas e que no final é dita com extrema riqueza, né, de detalhes pela testemunha. Mas o grande ponto aqui do nosso vídeo, como falei, são as marcas no terreno. Elas são muito importantes por serem provas, né, características físicas. Então, as evidências em locais de pouso,
vão ser o foco principal do nosso argumento hoje. As marcas e alterações deixadas nos locais onde OVNIs supostamente pousaram. São grandes pontos que muitas vezes, pelo seu registro fotográfico, detalha inclusive as tecnologias que chegaram ao nosso planeta. Eu lembro que no caso de Baipendi, um caso que hoje o próprio ufólogo, o Birajara Franco Rodrigues, pelo que eu entendi no último vídeo, na última entrevista que ele deu, ele mesmo não daria muito crédito, mas que apresentou marcas no solo, de sondas, apenas que, vamos dizer, furavam o solo, até o trem de pouso, vamos chamar assim, de 3 pontos, ou que simplesmente afastava a vegetação ao redor. Então essas seriam evidências acessíveis e estudadas, pelo menos enquanto elas estão lá, pelo menos enquanto nas primeiras horas que ocorrem, né, como os círculos das plantações, né, que você tem um tempo hábil ali, que não vai durar para sempre, para se pesquisar suas características, de forma bastante científica, diga-se de passagem. Temos outras evidências sempre encontradas nos sítios onde esses pousos estariam registrados. Não seriam apenas então um afastamento de solo, um afundamento de solo. Vocês vão ver aqui conosco que há outras características. Vamos a um exemplo. Por exemplo, aqui está uma típica imagem de uma reportagem brasileira, né, onde se viu luzes e barulhos estranhos vindos do céu. Então aqui você vê que ainda há uma divulgação muito pobre na mídia, mas tem até melhorado, se compararmos aos anos de 2000 a 2020, que chega até a fotografar aqui, mostrando essas características do solo e de como ele fica acometido. Essa é uma forma bem simples, porque não seria aquele caso dos círculos das plantações, aqui seria apenas o contato da nave, produzindo algum afastamento, né, na vegetação que fica por baixo do local de pouso. Vocês acreditam que tem realmente cético dizendo que essas situações aqui, elas são provocadas pelo vento? Um vento localizado, um vento maroto, né, como diria o autor Sérgio Russo. Aprendi com ele a reutilizar essa classificação desses ventos marotos e que fazem esse deslocamento uniforme aqui, meio ovalado. Mas, como eu disse a vocês, não são as únicas características comuns nos locais de pouso. Nós temos ainda a presença de radioatividade. É normal alguns locais da Terra ter radioatividade, pessoal. Os medidores, eles não ficam zerados, porque nós temos minerais, né, radioativos na própria natureza, em alguns solos mais radioativos do que outros, e outros tipos de radioatividades naturais. Mas a radioatividade em esses locais, onde foram relatados locais de pouso, onde a testemunha diz que viu realmente um pouso de um OVNI no terreno da sua propriedade, ou próximo de onde ele estava, a radioatividade é elevada. Os níveis anormais de radiação frequentemente são detectados e registrados. Alguns podem até ser considerados uma área perigosa. Há também uma esterilidade, muitas vezes permanente. A Terra torna-se enegrecida. Há uma característica ali que deixa ela estéril. Nenhuma forma de vida vegetal consegue se desenvolver posteriormente. Nunca mais qualquer forma de vida poderá se desenvolver. Estas características, então, vocês estão vendo que são extremamente fora do comum, de um simples local onde se amassou, onde a vegetação de um simples local onde a pessoa disse que viu que um disco voador pousou. Então, são casos bem mais raros do que você possa encontrar aí nas redes sociais, afirmando que foi um local dessa forma. Quando estamos citando essas características, estamos citando os casos clássicos. Uma outra coisa interessante é que eu sempre vou fazer o paralelo aqui com os círculos das plantações. Neles, a vegetação volta a crescer. Não parece ter um contato tão direto com a espaçonave.
Mas os peritos nisso, se vocês pegarem livros, o próprio livro do Gevaert, ele tem um livro específico sobre os círculos das plantações, e vocês vão ver que quando a colheita é feita e o círculo é totalmente apagado, no solo ele ainda fica. Então o símbolo que estava feito através da vegetação ainda fica no solo. Então você vê que é uma coisa que não é só amassar mato com tábuas e cordas, como alguns acreditam. Ficariam então essas alterações físicas no solo: terra crestada, ressecada, enegrecida, e uma evidência de torção rotativa violenta. Então não é alguém que pisou, quebrou, colocou algo pesado em cima. O capim ou a vegetação pode ser encontrado totalmente revolvido, como se algo tivesse tirado com força sobre eles. Nos círculos das plantações, vocês não vão ver nem eles quebrados, eles estão como se fossem de plásticos, simplesmente modificados, se tornaram curvos. Então as evidências, para quem realmente se debruça para estudar, são extremamente sérias, extremamente convidativas a se permanecer estudando. É muito fácil você simplesmente olhar na luneta e dizer que não pode acreditar. Então aqui nós temos a ilustração de um desses registros de pouso. Há um aspecto de redemoinho, tá vendo? Mas há uma organização e uma esfera, né, uma circunferência muito bem feita para que se afirme que isso foi um princípio, por exemplo, de um vento circular, como um tufão ou algo parecido. Há fotos desse tipo, feitas pelo vento, que são totalmente diferentes. Então a ciência por trás das marcas é uma realidade, tanto que surgiu o termo efeito solo UFO, um termo que vai e não vai, alguns ufólogos mais tradicionais usam, mas eu não vejo ser um dos mais usados na ufologia. Quem usa eu respeito, então procuro divulgar. Ele foi então baseado nas milhares de amostras de Ted Phillips, esse pesquisador, esse ufólogo que fez essa dissecação aí extrema, né? E falou, o solo fica totalmente ressecado no local do pouso. Então a dessecação extrema seria uma das características que Ted Phillips catalogou. Uma outra característica que estaria por trás da ciência, registrada de forma científica, é a própria hidrofobia adquirida. O solo ele ficaria ruim para se absorver água, ele ficaria mais rígido ali, portanto com o tempo vai ficar a marca, né? Consequências: se você tira a vegetação, vai ficar a marca. Consequência 1, a esterilidade definitiva, não vai se nascer onde a água não entra, a vida dificilmente vai germinar outra vez. Uma outra consequência dessa hidrofobia adquirida pelo solo é, ao receber água, as partículas de terra simplesmente a rejeitam e tendem a flutuar. Não, é como se houvesse algo de nível de molécula mesmo ali no solo, que já não estaria com as suas características mais naturais. E a grande implicação disso é uma alteração profunda e inexplicável, pelo menos para nós até o momento, nas propriedades físico-químicas daquele solo. É algo que não existiria na natureza, nem dentro das nossas invenções. Para que vocês conheçam um pouco mais sobre o pesquisador, o investigador, aqui é um pesquisador, Ted Phillips, que ele é pesquisador porque ele tem tentado usar nos seus argumentos os métodos científicos. Então aqui está uma das suas divulgações, e ele ali durante as suas palestras que ele se dedica a pesquisar o nosso tema principal hoje do efeito solo UFO e das suas alterações. Então, baseando todo nesse conhecimento aí que a gente dividiu com vocês, nós vamos ver agora um estudo de caso. O caso de Capilla del Monte, na Argentina, em 1994. Realmente, assim, foi chamado Círculo Ardente de Córdoba, e ocorreu em Córdoba, na Argentina, Capilla del Monte.
no início de 1994. O que é que aconteceu? Surgiu repentinamente um misterioso ciclo de terra ardente. Ela estava quente, queimada, derretida. Tinha suas dimensões, o círculo tinha 10 metros de diâmetro, então era algo extremamente destacável na paisagem. A sua temperatura chegou a 300 graus Celsius e dentro da ufologia ele foi visto por dezenas de pesquisadores que se fizeram lá presente. A população local ficou extremamente assustada, reagindo das formas mais variáveis, né? Mas relatou que o fenômeno se repetia já há algum tempo, pelo menos naquela década. Não era incomum para eles e eles associavam sempre as coisas negativas ou más, né, como coisas demoníacas, espirituais, é dessa forma. Então, houve também associação à presença de estranhas naves voadoras brilhantes sobre a cidade. Então, na região de Córdoba, ao mesmo tempo que se tinha o aparecimento desses círculos no chão, desse efeito ufo-solo, também se viu no céu uma maior presença de objetos voadores não identificados. Então vamos confrontar aqui as explicações convencionais com a realidade observada. A reação cética, da parte, por exemplo, dos geólogos, disseram que é um fenômeno natural. E a primeira hipótese de ser um fenômeno natural seria a matéria orgânica subterrânea em combustão. Embaixo do solo teria ali alguma matéria orgânica em decomposição que, por reagir na sua decomposição, produziriam gases e aí causavam esse incêndio por baixo do solo, chegando até a superfície. A outra hipótese era um fenômeno natural, não muito raro inclusive, mas não foi muito especificado pelos geólogos que entraram em contraponto nas reportagens, pelo menos que eu consegui evidenciar, puxar aqui na história desse caso. A hipótese 3 é de que, aí já não só geólogos, mas outros especialistas, veios subterrâneos de carvão em combustão espontânea, cujo calor atravessou o solo. Então ali embaixo desse solo da região de Córdoba teria uma mina de carvão ainda não descoberta e que por algum motivo natural também entrou em combustão, e essas línguas de carvão, né, que saem cortando o solo, teria chegado até a superfície e daí queimado a superfície, fazendo esse círculo aí quente. O contraponto que a gente vai fazer a isso aí são palavras do professor Juan Murra, da Universidade Federal de Córdoba. Ele discordou com essas hipóteses céticas, acreditando que não está associada a vulcanismo ou, por exemplo, uma queda de meteorito. Não havia atividade vulcânica ali, ou nem foi evidenciado nenhum impacto. Não era uma cratera, né? Era uma marca no solo, na superfície do solo, somente esquentando, marcando ele de forma circular, não tendo aquela área de impacto. A outra questão foi do próprio texto, né, que eu vi aí do professor Juan, falava dessa opinião esdrúxula, realmente explicações bastante ortodoxas e providas de palavreados muito bonitos. Foi o que o professor Juan Murra falou aí. Então, já para as conclusões, nós precisamos nos perguntar quem são os prestidigitadores da verdade, né? Quem é que está realmente indo contra a verdade quando temos uma evidência? As evidências físicas clamam por investigação séria. Toda investigação séria funciona dessa forma. As explicações céticas para as marcas no solo frequentemente ignoram o contexto ufológico. Ignora, por exemplo, todos os testemunhos oculares dos avistamentos. Simplesmente não há relação porque para eles não existiram. E as características anômalas do fenômeno efeito solo UFO e a repetição global. Não adianta, como a gente viu, isso ocorrer em outros locais que também tiveram avistamentos, que são considerados zonas quentes para a ufologia. Não, para os céticos isso não conta em absolutamente nada.
As tentativas de negação são comparadas a prestidigitadores da verdade, sendo escorregadias e sutis como um milhar de enguias bem ensaboado. Bom, a nossa mensagem final é esta. Muitas vezes, crer numa coisa nos deixa cegos, né, para algo que está ali gritando na sua frente e você simplesmente não quer ver, para que o seu mundo não se desfaça. Você pode ter rigor para que alguém chegue e mude sua opinião, não há problema nenhum. Um bom ufólogo já precisa ter uma boa dose de ceticismo, senão ele não é um ufólogo, ele é um aficionado, ele é um fanático pela ufologia e ele crê como qualquer outra religião crê. Ele crê nos discos voadores e se aparecer também qualquer marca redonda no chão, ele vai dizer que é um disco voador. Então ele precisa se lembrar de que a evidência física deixada por supostos pousos de OVNIs é real, mensurável e desafia explicações convencionais, mas que ela precisa sim de estudo sério científico, e se esse cientista que estiver pesquisando for cético, não há problema nenhum, né? O que importa é que ele seja livre de preconceitos, e preconceitos aí é justamente como pré-história, tá? Preconceito, um conceito sobre algo que você não entende antes do conceito, né? Para que você não caia nessas negações a priorísticas, que você já tem elas formuladas, independente do que alguém possa tentar mostrar a você que a sua explicação não basta. Então fica essa última argumentação. É hora de olhar para as provas tangíveis que estão sobre os nossos pés, porque muitos dos nossos ufólogos só estão, às vezes, só filmando o céu. Então é isso. Vocês viram aqui no vídeo de hoje, numa pequena e rápida parte, algo que eu trouxe para vocês para mostrar como é a luta, né, diária da ufologia, como ao longo desses 70 anos muitas provas chegaram, foram apresentadas e simplesmente desapareceram, simplesmente foram desfeitas, e o tempo passa, velhos registros de grandes proporções simplesmente se apaga, aquela chama se apaga e o mundo continua e nada se caminha dentro da ufologia. Ela fica nessa repetição porque sofre ataques de todos os lados, porque ninguém até hoje da ciência simplesmente não pegou um daqueles pedaços de metais que tem tanto, gente, são alguns bons casos pelo mundo que tem restos de metais com pureza que não está no planeta ainda, que não parece ter resquícios de ter caído do espaço, aquelas marcas que ficam no meteorito. Recentemente eu vi um documentário, na verdade um episódio de uma série chamado, se eu não me engano, UFOs, Mito ou Realidade, que entrevista pessoas sobre seus casos e relatos e faz uma pesquisa séria com fotos e outras evidências, chegando à conclusão que não foi apenas uma confusão, ou que realmente é um registro sério. Então vai de vídeos até um caso, dois, um geólogo aposentado, professor de geologia que publica artigos, ele achou um lá em Roswell mesmo, utilizando uma técnica que as formigas têm de pegar algumas coisas. Elas têm, não entendo o comportamento das formigas, mas elas, parece que tudo que pega ali de diferente leva para dentro do formigueiro. Então ele achou que se ainda existisse ali na área onde caiu o disco voador de Roswell algum pedacinho minúsculo de metal, as formigas da região teriam levado para os formigueiros, e justamente usando um detector de metal em formigueiros ele conseguiu um pedaço relativamente considerável que não foi colhido desde a época então da queda do OVNI, e ele levou para este programa e não tinha como aquilo ser da Terra. E simplesmente, o que se acontece? É muito fácil você perguntar, e por que isso não está na grande mídia? Por que isso não vira um artigo científico? É assim que, infelizmente, a nossa sociedade moderna, pelo menos a científica, e a mídia, né, oficial, tem tratado a ufologia.
A ufologia não sobrevive como uma mentira bem contada que é passada e se renovada a cada geração. Não, ela sobrevive porque tem pessoas que realmente estudam. Vocês viram aí o exemplo do Ted, que se dispõe a sair da sua casa, né? Não é todo mundo, deixar sua família e investir em voos para ir a locais onde teria marcas de um pouso, e não tem um grande destaque na ciência. Mas a ufologia resiste, e nós estamos aqui para contribuir com isso, passando para vocês da forma mais séria e ética que for possível. Vamos trazer outros vídeos de ufologia nesse nível e espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.